Seja bem-vindo ao Hashi Quebrado, o seu canal sobre animes e mangás, e esse é o quadro Assista Se Tiver Coragem, no qual narramos os contos do mestre do horror, Junji Ito. Episódio de hoje, Esmagados. Ogi decidiu mostrar para o seu amigo Sugio um item extremamente valioso que ele adquiriu após uma viagem para a América do Sul. Sugio perguntou o que tinha de tão especial dentro do pote que estava na frente deles, porque Ogi tinha lhe contado que quase perdeu a sua vida para consegui-lo. Mas a resposta foi completamente inesperada, porque o conteúdo misterioso era apenas mel. Sugio ficou sem entender, mas Ogi contou que quando se perdeu na viagem que ele fez, ele acabou vagando pela selva e, por sorte, encontrou a aldeia de um determinado povo que, felizmente, o recebeu de maneira calorosa e ainda lhe presentearam como lembrança com aquele produto. Eles lhe disseram que o mel dentro do pote tinha sido extraído de uma planta nativa e que ele era tão valioso que eles arriscavam suas vidas para consegui-lo. Sugio perguntou se era porque a tal planta ficava num lugar perigoso, mas Ogi, que não sabia a resposta para tal pergunta, apenas disse que sentia que essa planta era de alguma forma um objeto de adoração para eles. Ao terminar de dizer isso, Ogi apanhou o pote e removeu sua tampa para provar do mel, que ele dizia ser extremamente delicioso. O sabor daquele líquido justificava o porquê as pessoas arriscavam suas vidas para consegui-lo, porque ele nunca tinha provado algo tão delicioso quanto aquilo. Sugio, de certa forma, achou tudo um completo exagero e não deu muita atenção. Mas ainda assim, Ogi perguntou se ele queria provar um pouco, o que ele respondeu que sim. No entanto, Ogi disse que precisava alertá-lo de algo. Ele tinha que lamber o mel de uma forma que não percebessem. Sugio voltou a ficar confuso e, de maneira um tanto irônica, perguntou se ele não poderia deixar a divindade do mel vê-lo lamber o líquido viscoso. Ogi não soube explicar a razão para aquilo, pois ele apenas estava falando como lhe disseram. Para ele, era mais como se aquele alimento se tornasse mais gostoso por ter essa regra misteriosa. E assim, Sugio fez. Enfiou seu dedo no pote e o levou até a sua boca, algo que ele nunca tinha provado antes. O sabor era realmente arrebatador. Ele pediu num ânimo exacerbado que Ogi lhe deixasse provar mais um pouco, mas ele afastou o pote dizendo que não lhe daria mais nenhuma gota porque ele queria economizar cada gota daquela untuosidade divina. Quando foi embora, pensou consigo mesmo o quanto Ogi tinha sido egoísta e depois entrou numa padaria para comprar alguns pães. Mas ao comê-los, por algum motivo, sentiu que eles estavam ruins porque nem se comparavam com o mel que ele tinha provado. Dias depois, ele voltou até a casa de Ogi com alguns amigos que ficaram sabendo por ele sobre o mel e agora também queriam prová-lo. Após batidas insistentes na porta que não foram atendidas, Kameda decidiu entrar pela janela que estava aberta e assim todos entraram na casa. Eles chamaram por Ogi algumas vezes, mas estranharam o fato de seus pertences, incluindo a bicicleta que ele usava para sair, estar dentro da residência. Riruko sentiu um cheiro estranho que saía de algum canto daquela casa, mas eles deixaram de lado qualquer dúvida porque a atenção deles se voltou para o pote de mel que os encarava. Cada um deles provou do mel da planta misteriosa e sentiram suas bocas se preencherem de um sabor incomparável. Sugio disse que eles não podiam exagerar porque Ogi ficaria irritado com eles caso todo o mel fosse consumido. Mas Kameda disse que provaria o suficiente até se sentir satisfeito. Até que no meio do banquete de lambidas, Yue, uma das garotas, comentou sobre o cheiro de coisa podre que estava próximo a eles em algum lugar daqueles cômodos.
Eles pararam por um momento para procurar em volta, e assim que abriram a porta que dava para o quarto de Og, eles viram a fonte do mau cheiro. Em toda a parede do quarto estava uma coisa grudada que eles não conseguiam identificar por sua disformidade. No centro estava um bolo do que parecia ser carne podre e em volta algo mais líquido que tinha se espalhado como se tivesse sido tirado à força do que quer que fosse aquilo no meio. Yue olhou mais atentamente e constatou que aquilo era sangue, mas a gosma esmagada ainda era difícil imaginar o que era. De repente, aquela carne estourada se desprendeu da parede e se enrolou como um tapete caindo no chão na frente deles. Ao darem toda a atenção para aquilo, seus olhos curiosos identificaram pele, cabelo, ossos e até mesmo pedaços de roupa. E foi no tecido escondido daquela carne prensada que Sugyo reconheceu a camisa de Og. Todos ficaram assustados, mas Kameda sugeriu que eles fossem embora antes que alguma coisa confirmasse o que suas mentes aterrorizadas estavam teorizando. Do lado de fora, sem deixar para trás o pote de mel, eles ficaram se perguntando se aquilo era o amigo deles, mas Kameda disse que achava que não, que era apenas alguma tapeçaria estranha de mau gosto. Todos se reuniram na casa de Riruko para dividir o mel igualmente, e Sugyo contou que estava feliz de poder prová-lo novamente porque desde que sua língua tinha tocado naquele alimento, todas as outras coisas tinham perdido o sabor. Kameda lambeu os dedos perguntando em que lugar da América do Sul Og tinha encontrado algo tão maravilhoso quanto aquilo, mas Sugyo disse que Og provavelmente não sabia porque ele tinha encontrado a tal aldeia por sorte. E foi só terminar de falar que Yasumin, que estava do lado deles, explodiu sem nem mesmo notar. Seu corpo foi arremessado com extrema força na parede e todo o seu sangue se espalhou em volta. O pânico que cessou rapidamente na casa de Og quando eles entraram em seu quarto voltou com a reprise daquilo na parede. Eles discutiam desesperados como uma coisa daquelas poderia acontecer e constataram que o que eles tinham visto antes estava longe de ser uma tapeçaria exótica. A coisa esmagada que eles viram mais cedo era de fato Og. Riruko sugeriu que eles chamassem a polícia, mas Kameda disse gritando que ele não ia fazer isso para não se meter em confusão e ser culpado por aquele caso inexplicável. Riruko se exaltou dizendo que aquele era o quarto dela, mas eles a levaram para fora para conversarem com calma. Sugyo, suando frio, perguntou como Og e Yasumin terminaram daquela forma, e os outros tentaram se convencer de que tudo era um sonho. Mas o vício do líquido maldito a fez esquecer por um instante do que acabou de acontecer, e Riruko voltou a provar do mel completamente em êxtase. Mas para seu azar, seu corpo estourou no meio deles, afundando num ponto onde sua cabeça se diluiu com o esmagamento e toda a sua matéria corporal banhou seus amigos que não esperavam que aquilo aconteceria novamente. Os 3 sobreviventes gritaram assustados e olhando para o que tinha sobrado de Riruko, Sugyo comentou que aquilo estava acontecendo por culpa do mel. Quem o lambia era esmagado de alguma maneira. Kameda e Yue ficaram apavorados de terem o mesmo destino, mas Sugyo contou relembrando do que havia conversado com Og, que os aldeãos tinham alertado que o mel tinha que ser provado sem que percebessem. Dizer isso não trouxe nenhuma resposta porque eles não sabiam quem estava fazendo aquilo e nem como. Sugyo comentou que talvez fosse uma força divina, mas Kameda riu do comentário dizendo que ele não tinha tempo para coisas como aquela.
Ele se despediu dos dois e os deixou com a poça de carne e sangue que há pouco tempo estava viva em forma humana. Algumas semanas depois, Yue e Sugyo, que estavam num restaurante, comiam cabisbaixos uma comida que não os apetecia. Nada desde aquele mel conseguiu agradar seus paladares, que exigiam que eles consumissem aquilo que poderia matá-los. Quando eles saíram do restaurante, Yue contou que, mesmo sabendo dos riscos, provou o mel mais 2 vezes e o sabor ainda continuava excelente. Eles também aproveitaram a caminhada para contar que seus amigos esmagados tinham virado notícia. E não só isso, outros corpos que eram de alguns conhecidos de Kameda tinham sido encontrados no mesmo estado por de alguma forma terem provado o mel sem saberem de nada. E por coincidência, eles o encontraram numa esquina e se reuniram para conversar. Cada um deles se lamentava de sua forma e Sugyo, que estava com seu pote nas mãos, o encarou arrependido porque sua vida não era mais a mesma. Até que Kameda decidiu lhes contar que ele tinha usado outras pessoas como isca para tentar descobrir o mistério por trás de beber o mel sem ser percebido. Mas tudo o que ele conseguiu foi levar diversas pessoas para os braços da morte. Os 3 seguiram para a frente de um rio e quando a fome se agitou, Yue disse, ainda que extremamente preocupada com o que poderia acontecer, que ela não conseguiria mais impedir seus impulsos. Ela abriu o pote que carregava, mergulhou seu dedo no mel e, mesmo olhando assustada para ele que pingava, ela o lambeu e se encolheu esperando o pior. Mas nada aconteceu. Vê-la consumir o alimento proibido e saciar a vontade incontrolável fez Sugyo se deixar levar e ele abriu seu recipiente e bebeu tudo de uma vez. Ele estava disposto a perder a vida, ainda que ele fosse esmagado antes mesmo do último gole passar pela sua garganta. E assim aconteceu. Os riscos eram tão grandes quanto ao que ele se tornou no concreto. Uma massa que seria incapaz de ser identificada visualmente como sendo um ser humano, se não fosse por sua mão segurando o recipiente que o levou àquele estado. Yue, suja com os restos mortais de Sugyo, disse olhando para ele que conseguiu ver algo chegando para esmagá-lo. Kameda ficou sem entender, mas ela surtou e repetiu que uma coisa enorme tinha caído em cima de Sugyo. A visão foi demais para ela e Yue sorriu completamente fora de si, enquanto chamava pelo amigo que tinha morrido. Mas assim como o surto veio rapidamente, ele foi embora do mesmo jeito. Yue pegou seu recipiente que guardava o mel e disse que a morte de Sugyo serviu para mostrá-la de uma vez a coisa que eles deveriam evitar para não morrerem. Ela correu para dentro do rio animada por pensar que conseguiria evitar de ser esmagada. Dentro da água, seu dedo mergulhou e se lambuzou no mel que foi levado para saciar sua língua exigente. Yue disse para Kameda que ela estava segura, mas acima dela, algo se aproximava em sua direção. Algo que Kameda conseguiu ver por um breve momento. A coisa despencou com força e o impacto levantou uma torre de água que, quando retornou para sua forma habitual, revelou Yue esmagada. Kameda riu de nervosismo, mas se acalmou quando viu nos restos de Sugyo a sua carteira. Um mês depois do acontecido, Kameda foi até uma selva da América do Sul por ter achado nos pertences de Sugyo um mapa do que poderia ser o lugar onde Ogi conseguiu o mel que lhes trouxe tanta ruína. Ele queria colocar suas mãos naquele líquido, mas não sem antes perguntar para os nativos da região o segredo para tomar sem ser visto. Após caminhar mata adentro, Kameda deu de cara com uma enorme árvore estanha
que mais parecia ser uma criatura por seus galhos se moverem como se fossem antenas. Ele olhou para aquilo espantado e percebeu que os galhos desapareciam e se realocavam para o mesmo lugar. Kameda ficou perplexo com o que estava vendo, mas o cheiro familiar do mel que o levou até ali capturou a sua atenção porque, por sorte, assim como aconteceu com Og, ele tinha encontrado algo naquela região. Aquela era a tal árvore que os nativos se arriscavam para extrair o mel. Apesar de ter dito para si mesmo que perguntaria antes para os aldeãos o segredo de não ser percebido, ter se deparado com a fonte de seu vício foi mais forte do que ele, e Kameda abandonou qualquer lógica para ficar longe da morte. Ele se aproximou com uma faca do tronco e o perfurou. O mel escorreu da ferida da árvore e foi capturado pelo dedo de Kameda, que foi lambido em seguida. Mas o seu descontrole custou bem caro. Logo acima dele, um dos gigantescos galhos caiu esmagando no meio daquela floresta misteriosa. Fim. Esmagados faz parte da série de contos do mangá Contos Esmagadores, que apresentam histórias onde os personagens são esmagados de maneira simbólica ou literal, como acontece nesse conto. Essa é uma daquelas histórias cheias de perguntas sem respostas, porque o mistério é o que alimenta a trama. Não sabemos quem são os aldeãos que Og encontrou em sua viagem, e muito menos o que é aquela árvore encontrada no final por Kameda. Mas ainda assim, podemos simplesmente preencher as lacunas de dúvidas com um único fato. O mundo é grande o suficiente para ser desconhecido, e aquilo que é estranho aos nossos olhos pode ser completamente normal para quem vive uma outra realidade. Junji Ito sabe como nos capturar com seus contos, nos entregando nada além de questionamentos. Mas há quem interprete a história de duas formas. A primeira e mais clara é sobre o vício e o quanto a dependência pode destruir a vida de uma pessoa, esmagando quem ela é e deixando no final apenas resquícios do que foi um dia. A segunda, e para mim a mais criativa, é que o alerta de não deixar ser percebido é uma referência aos mosquitos que precisam se alimentar sugando sangue sem serem vistos. Caso contrário, eles provavelmente serão esmagados com um tapa, o que, se pararmos para pensar, faz muito sentido. Apesar de não ficar tão claro quais são as condições para que as pessoas sejam descobertas enquanto tomam o mel, podemos deduzir que aqueles que provaram e não foram esmagados de imediato só continuaram vivos porque a árvore estava ocupada esmagando outras pessoas, pois Kameda observa que existe um tempo, ainda que bem rápido, para que os galhos arremessados sejam realocados. De todo modo, essa é sem dúvidas uma das criaturas mais perigosas criadas por Ito, porque além de conseguir arremessar seus galhos para qualquer lugar do planeta, as pessoas não conseguem evitar provar de seu néctar justamente por não conseguirem mais se alimentar de qualquer outra coisa, porque nada é tão bom quanto aquilo que vai matá-los. E correr esse risco, infelizmente, vale a pena, porque o resultado pode ser a sorte de sentir na boca um sabor indescritível. Espero que você tenha gostado do vídeo e não se esqueça de deixar a sua curtida, de comentar o que achou do conto, de se inscrever no nosso canal e de conferir a nossa série de vídeos sobre as histórias do autor e sobre outros assuntos abordados aqui no Hashi Quebrado. Enfim, até mais e nos vemos no próximo vídeo.